Ok, pessoal, como é que vocês estão na quarentena? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu tomei algumas decisões para poder auxiliar vocês nesses estudos à distância. E uma das decisões foi que todos os nossos vídeos aqui para frente serão só explicações de matéria, para facilitar vocês a encontrarem a matéria. Então, se vocês tiverem dúvidas, você vai estar com o vídeo, aí vocês pausam o vídeo, voltam o vídeo um tiquinho, e aí fica mais fácil, tá? Eu não vou corrigir exercícios, eu não vou dar instruções para fazer exercícios pelo vídeo. Normalmente eu vou lançar isso para vocês lá, tá? E aí o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou lançar esses vídeos para vocês, esse vídeo para vocês. Junto com o vídeo eu vou mandar a correção dos exercícios, tá? E aí eu vou mandar por escrito, aí vocês vão corrigir os exercícios. Vocês aqui vão corrigir os exercícios para saber o que vocês acertaram, o que erraram. E aí depois da correção, no outro dia a gente vai fazer uma live, né? Fazer um ao vivo. E aí depois da correção, vocês mesmos fizeram, vocês vão trazer as perguntas e as dúvidas que vocês tiveram dos exercícios e também desse vídeo que vocês estão assistindo agora, tá? E aí no seu livro, a gente parou na página 50, tá? Dá uma olhada lá no livro, nós estamos na página 50 e 51, bem aqui, ó. Tanto é que agora a gente vai começar na página 51 aqui, ó. A última coisa que eu expliquei para vocês foi os astecas aqui, ó, terminando os astecas. Aquela região, astecas e incas, lá do México, Peru, Chile, nessas regiões aí dos povos pré-colombianos. Foi a última coisa que eu pedi para vocês, passei alguns exercícios que depois eu vou dar uma olhada quem é que fez. Então, peguem seus livros aqui, nós estamos na página 51. Com os seus livros, eu preciso que vocês me acompanhem na medida que eu estiver explicando, para vocês saberem exatamente o que eu estou explicando e aonde é que está essa explicação, tá? Então vamos recapitular o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando os povos pré-colombianos, porque a gente está vendo os povos antigos, antes da escrita, o que a gente chama de pré-história, né? Então a gente viu na América como que os povos chegaram, a gente viu sobre o Estreito de Bering, eu mandei um link de vídeo para vocês. Depois a gente viu esses povos no norte dos Estados Unidos, a gente viu depois os povos na Mesoamérica, ou seja, no meio da América ali, que são os astecas, que são os incas não, os maias e os olmecas, e depois a gente viu os incas, que fica já na América do Sul, e agora a gente vai ver o Brasil. Por quê? Porque os incas ficam do lado de lá, das montanhas, né, dos Andes, então os povos pré-colombianos brasileiros, os indígenas, nossos indígenas, ficam do lado de cá, onde hoje é o Brasil. Por isso mesmo que no seu livro começa aqui falando Brasil, certo? Então nós vamos dar uma olhada onde que está os principais patrimônios arqueológicos brasileiros que nós temos para poder verificar esses povos que são pré-colombianos, ou seja, povos brasileiros que são da pré-história, certo? Um dos principais a gente já sabe sobre a Luzia, sobre as ossadas que foram encontradas ali em Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, sobre a Serra da Capivara no Piauí, também a gente já viu os desenhos lá. Então eu vou mostrar para vocês um site que dá para poder acessar, para poder ver isso, tá? E vai ser uma parte dos deveres que vocês vão fazer, que eu vou deixar para vocês hoje. Então na página 51, ele já começa, tá? Na página 51, ele fala sobre o início da história, antes dos portugueses chegarem aqui, os indígenas que viviam, e dando umas datas, mais ou menos 11 mil anos antes de Cristo. Então 11.500 anos antes de Cristo. Somando aí mais 2.000 anos depois de Cristo, então tem 13 mil anos atrás, 13.500, 14 mil anos atrás. A gente está falando de algumas ossadas que eles encontraram. E aqui, o primeiro que vai ser tratado vai ser os povos sambaquis, tá? Quem são os povos sambaquis? Aí você tem aqui até uma imagem que eu trouxe para vocês de um museu lá em Saquarema. Esse museu, se não me engano, não é nem em Saquarema, esse aí, se não me engano, é em Rio das Ostras. Esse museu mostrando aqui, ó, sambaquis, que na verdade na língua tupi é tambaquis, né? Tamba, que vem de conchas, né? Pequenas conchas. Ki significa montanhas, montanhas de conchas, basicamente. Porque eles, vou ver se eu acho uma imagem para mostrar aqui, ó. Esses povos antigos, eles faziam basicamente montanhas de conchas de onde eles viviam, que normalmente era próximo do mar. Aqui tem um monte de imagens. Se você digitar sambaquis na internet, você vai ver exatamente aqui, tá vendo uma imagem aqui, ó, de uma montanha? Sempre próximo do mar. O que acontece? Eles viviam aqui há muito tempo, eles viviam de caça próximo do mar ali,
porque ali era uma floresta, a gente sabe disso, mas eles viviam principalmente de pesca. Então, como eles viviam próximo do mar, essa pesca desses mariscos, que tem essas conchas, tipo a casca do caramujo mesmo, e elas são feitas de cálcio, né, e dura, aquilo não estraga com o passar dos anos, aquilo não corrói, não é feito de carne, por isso que os nossos ossos sobrevivem mais. Normalmente fósseis que a gente encontra do passado tem mais a ver com os ossos, a carne praticamente desaparece. Então os sambaquis são regiões onde eles viviam e quando eles consumiam essas pequenas conchas, eles aglomeravam e acumulavam no lugar e na medida que vai acumulando, vai fazendo montanhas. E eles usavam aquelas montanhas para várias montanhas de sambaquis, essas montanhas de conchas, e não é só conchas, restos de peixes que eles encontravam, e até os mortos mesmos que participavam dessa tribo era enterrada nessas montanhas de sambaquis. Então eles cavavam esses sambaquis, enterravam ali, podiam fazer ritos religiosos na região, e basicamente eram várias partes do Brasil, desde o Nordeste até no Rio de Janeiro, no Sul, você tem vários pontos pequenos que tem esses sambaquis. Se não me engano, tem até um mapa aqui, quer ver? Aqui, ó. Um mapa mostrando onde eles encontraram os sambaquis, tá vendo? Pará, norte da Bahia, Rio de Janeiro e o Sul, sempre próximo do mar. E aí, esses sambaquis, eles, aqui tá vendo o tipo de concha que é encontrado, as conchas que são encontradas, eles vão jogando, na medida que eles vão consumindo, anos vão se passando, vão formando essas montanhas, e para eles, quanto mais alta a montanha for, mais importante é a tribo, melhor a tribo é. Então tem a ver com poder também. Fazer essa montanha de Sambaqui tem a ver com um rito religioso, era onde eles enterravam os mortos, mas também tem a ver com poder. Isso você vai ver aqui, ó, no seu livro, tem aqui explicando direitinho como que eles fazem, acender a fogueira depois de enterrar os mortos, como que eles vão acumulando, tá? Montanha de corpos que eles faziam, porque com o passar do tempo a carne some, fica os ossos no meio de sambaquis, enfim. Aqui mostrando como é que eles faziam a pesca, tá? E aí na página 54, você vai virar a folha aí na página 54, eles já vão mostrar outros povos que também existiam no Brasil. Quando os sambaquis começam a perder força e quando os indígenas, né, que a gente conhece, são várias tribos, muitos deles que a gente conhece hoje, os descendentes deles, né, eles são descendentes desses povos que chegaram depois, vai começar a falar sobre eles. E aí, tá te falando sobre a Amazônia, tá? A importância da Amazônia, principalmente pelos rios, pelo mapa do seu livro, tá te mostrando direitinho que é próximo dos rios, que tem vários povos que foram encontrados, que dá até para mostrar aqui no site do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional Brasileiro, que eu vou mandar para vocês o link para poder estudar sobre o IPHAN. Aqui, ó, patrimônio arqueológico. Aqui são pinturas rupestres da Amazônia. Se eu entro, aí tem as imagens, tá vendo? Essa daqui não é nem pintada não, essa aqui é cavada na parede. Ele escavou na parede e acabou marcando, parece uma tartaruga. Mas se dá para sentar no site, você consegue ver as imagens. A outra parece uma família, tá vendo? Dá para você ver que foi cavado na parede, o rosto, e a datação disso é de 11 mil anos atrás, tá? Aí aqui, como eu falei do Amazonas, lá no Amazonas, aqui ó, no Acre, eles encontraram uma coisa que é mais interessante ainda. Ao invés de achar a pintura rupestre, lembrando que lá tem uma floresta. Isso aqui era para ser uma floresta, tá? Por que foi descoberto há pouco tempo? Porque com o desmatamento da Amazônia, o ser humano foi desmatando e a terra, né, o solo foi abrindo, foi mostrando. E aí quando você passa por helicóptero ou de avião por cima, eles começaram a encontrar esses desenhos no chão. E quando foram tentar datar, ou descobrir quando que esses desenhos foram feitos, descobriram que tem a ver com esses povos, na página 54, bem antiga. E aí, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, você vai pegar seu marcador e vai marcar o terceiro parágrafo todo. Está falando de como que esses povos dessa região sobreviviam, que eles faziam uma prática que até hoje é feita, que é queimar onde eles vivem ali, eles cercam a região, desmatam, queimam a plantação. Depois que termina de queimar, a cinza aduba o solo basicamente e eles plantam principalmente milho, batata, mandioca, que é um tipo de comida típica da nossa região, é da nossa área, né? Banana que não é daqui, arroz não é daqui, mas o feijão, batata, milho, as batatas doces, que são diversos tipos de batatas, a mandioca, eles são dessa região. Então eles plantavam isso. Com o tempo, quando o solo ficasse mais fraco, porque com o passar do tempo o solo não consegue plantar tanto, né? Você vai plantando e o solo vai perdendo nutriente, ele vai ficando ruim para poder plantar. Eles iam para outro local
e aí aquele solo voltava e a floresta voltava a crescer ali, faziam a mesma coisa, desmatavam, aí queimavam o solo e aí com o solo queimado fica mais adubado, aí eles voltam a plantar. Então eles eram itinerantes, iam modificando, pulando, né, de região em região, desmatando e queimando. Pode reparar que até hoje a gente faz isso. O mês de agosto é chamado de mês das queimadas. No ano passado a Amazônia sofreu com queimada. Vocês lembram que a queimada foi tão séria que a poeira, a nuvem negra, né, das queimadas da Amazônia chegou a deixar São Paulo no escuro. Esse tipo de prática a gente conhece até hoje, ela é bem antiga e os indígenas daquela época já conheciam, tá? Aqui embaixo você tem um tipo de ornamento dos Marajoaras, que é uma região do norte, isso há 1800 anos atrás, que fica na ilha de Marajó, na Amazônia, que é a maior ilha do mundo, a ilha de Rio, né? Essa ilha, lá eles faziam com barro esses tipos de ornamentos, tá? Esses ornamentos aqui, mostrando que eles eram extremamente organizados, tá? Daí, ó, 1500 anos depois de Cristo, foi quando eles começaram a desaparecer. Então, na chegada dos portugueses no Brasil, que foi em 1500, essa tribo que vivia naquelas regiões do norte, onde hoje é a Amazônia, naquela região, eles estavam em declínio. Aqui tem, deixa eu até mostrar outro aqui, que se não me engano tem mais uma foto desses desenhos. Esse aqui é tudo no Acre. Tá vendo esses desenhos aqui? Eles faziam esse desenho, na época não tinha floresta, a floresta veio depois, e aí quando o ser humano hoje começou a desmatar, encontraram esses desenhos. E ainda está estudando, eles não sabem exatamente de que se trata, por que serve, está fazendo estudo sobre isso. Já na página 55 aqui, ó, eles vão terminar mostrando algumas práticas, tá? Práticas de indígenas que os portugueses viram quando eles chegaram. E são práticas bem, para os portugueses, complicadas. Vamos lembrar que são várias tribos. Quando a gente fala de indígena, a gente não está falando de um único indígena, ou de uma única língua. Tem várias línguas diferentes, tribos diferentes, que com o passar dos anos, nós estamos falando de mais de 11 mil anos morando nessa região, eles faziam guerras entre si. E tinha um costume de algumas tribos, não todas, mas eram bem poucas tribos, de que o guerreiro da outra tribo, quando ele morria, por ele ter perdido a guerra, o guerreiro que venceu a guerra, se comesse da carne dele, e aí era todo feito um ritual, só os guerreiros que faziam isso, era um símbolo de pegar a força do outro. Então, não que eles eram canibais, que a gente imagina, tribos canibais, não é isso. Porque não é que falta comida lá para poder matar ser humano, para poder comer, não tem nada a ver. Tem a ver com guerras entre eles, e os guerreiros que vencem a guerra, eles usam um ritual, algumas tribos usavam ritual, os portugueses presenciaram no norte da Bahia ali, algumas tribos que ainda faziam isso, e que isso foi proibido, obviamente, né? Porque a Igreja Católica não vai permitir que esse tipo de coisa aconteça. Para os europeus isso era absurdo, mas para os indígenas era uma prática comum. E aí esse desenho que vocês vão ver aí na página 55 é o desenho feito por um europeu olhando para os indígenas. Então fizeram esse desenho bem horroroso deles, como se eles estivessem devorando pernas, mas isso aí é uma bobagem, tá? Isso aí é uma espécie de... é uma leitura que quem da Europa está fazendo para os indígenas. Hoje a gente sabe que não era assim, e que eles não iam atrás de outra tribo para matar, para poder comer. Quem fazia isso eram os guerreiros, e quando tinha um ritual diante de uma guerra, num momento específico. Então não era a tribo não podia fazer, tá? E aí, mais embaixo, já no final da página 55, vocês vão ver o nome de onde eles moravam, que a gente chama de malocas, que são pequenas casas redondas que eles construíam, mas era coletiva. Você não construía uma casa para você. A tribo não era separada. Homens tinham as suas funções, as mulheres, as crianças tinham as suas funções, os mais velhos tinham as suas funções. Por exemplo, a palavra pajé, que a gente dá para o chefe, um dos chefes religiosos da tribo, quando vai falar sobre a religião indígena, ou quando vai falar sobre seus antepassados, isso cabia mais ao pajé, que geralmente é o mais velho e que recebeu dos seus antepassados, né, porque a história indígena é passada oralmente, então o pai conta para o filho conta para o neto, e na medida que eles vão ficando mais velhos, essa responsabilidade de contar sobre as tribos, sobre a história da tribo vai passando, e assim por diante. E aqui no livro, no canto, está te falando direitinho sobre essas palavras que provavelmente vocês não vão entender, maloca, tá? Sobre o casamento deles, como é que servia. Tudo isso tá tranquilo, tá, gente? Eu não vou ficar cobrando esse tipo de coisa, não. Aqui vocês têm que entender que no Brasil haviam várias tribos
Com o passar do tempo, muitas desapareceram. Por exemplo, esses sambaquis, quando os portugueses chegaram, já não existiam. Então eles chegaram e encontraram outras tribos morando onde os sambaquis moravam. Então dá a impressão de que as tribos que moravam onde os sambaquis estavam ali agora é a mesma, mas na verdade não é. Os sambaquis desapareceram. Outras tribos sobrepujaram. Chegaram novas tribos, com novas culturas, construindo coisas novas. É como se nós, né, uma sociedade diferente, construindo sobre uma sociedade que desapareceu. Então quando você vai no Egito, você vê lá as pirâmides do Egito, aquelas pirâmides é de uma sociedade que sumiu. E aí você vê os prédios de hoje, é uma sociedade nova. E daqui a alguns milhares de anos, esses prédios, se ficarem, vai chegar uma outra sociedade diferente. Então, é o mesmo território, mas em tempos diferentes, tá? Basicamente isso. E aí, aqui, ó, na página 56, está te mostrando como que funciona o tempo, como que as tribos estão localizadas dentro dos 3 tempos que nós estudamos lá, paleolídio, arcaico e formativo, tá? Aqui a megafauna que vocês já sabem, não precisa fazer, tá? Aqui toda essa megafauna nós já estudamos na sala de aula, vocês já fizeram a pesquisa. E aí, lá na página 58, tem um trabalho que vocês não vão precisar de fazer. Eu vou adaptar esse trabalho para vocês fazerem em casa. Então, junto com esse vídeo, vai o link aí desse Instituto do IPHAN, tá? Aqui, tá vendo? IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Aqui está mostrando patrimônios materiais e patrimônios imateriais que nós estudamos em sala de aula. E aí a gente vai estudar um bocado sobre patrimônios imateriais, que são heranças dos indígenas. Eu vou mandar para vocês um link, vocês vão poder escolher o que vocês querem dar uma olhada. E aí, dentro da descrição desse vídeo lá na plataforma, vai estar explicando o que eu vou pedir para vocês. Tranquilo? Então, vai ser só isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, perguntem na plataforma. Manda pelo WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal.